Ai, fulano, o que é que você tem? Nada. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. É, mas tem alguma coisa que não tá bem, não. Tanto que esse alguém chegou pra você e perguntou se tava tudo bem com você, porque tá sentindo que tem alguma coisa que não tá. Que a energia tá meio diferente, tá meio estranho. Mas talvez nem você mesma saiba o que é. Mas e se for o que eu vou te dizer agora? Às vezes a gente chega no momento da vida da gente que a gente olha assim, olha para um lado, olha para o outro e parece que tem algo mais do que tudo aquilo que a gente está vivendo. E o que é isso? Ah, deve ser bobagem minha. Deve ser bobagem. Não é não. Eu acho que tem algo, tem alguém tá fazendo assim, ó. Vem, 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 vem. Ei, acorda, tá na hora. Eu acho que em relação a um sentimento como esse, não há outra fórmula. Não há outro caminho. Só existe um. É o caminho do desenvolvimento. Tem algo, alguém te chamando, querendo que você desperte a sua consciência. Para o quê, Mônica? Para o aprofundamento, para adquirir conhecimento, conhecimentos, para o seu desenvolvimento espiritual. Mas como é que eu faço isso? Estudando, consumindo as pessoas que já iniciaram esse processo antes de você e que vão ter muita coisa para te falar, para te ajudar, porque já passaram por esse momento que você está passando, já sentiram o que você está sentindo agora e já iniciaram o processo de desenvolvimento, de evolução. E quando você começar a fazer isso, quando você começar a estudar, quando você começar a consumir essas pessoas, esse material, essas pessoas, você vai começar a ver, vai começar a entender que quanto mais você estuda, quanto mais você consome, mais você precisa estudar, porque você vai vendo que você tem muito. Você vai descobrindo que você tem muito que aprender, que o caminho, a jornada é bem longa. Então, não há outro caminho, sabe? Quando você iniciar esse processo, você vai descobrindo, você vai descobrir pouco a pouco, que você vai deixando de ser aquela pessoa que você era antes de dar os primeiros passos. Você vai se afastar cada vez mais daquela consciência que você tinha, porque você vai estar cada vez mais diminuindo a distância entre você e o alvo, o foco, que é a divindade. Para você entender melhor como as coisas são e funcionam. Algumas coisas na vida, elas não foram feitas, não existem para serem apalpadas, para serem palpáveis. Elas não são materiais. Algumas pessoas buscam a solução para os seus problemas em coisas palpáveis, materiais, físicas. Acontece que tudo que diz respeito à alma, ao espírito, à consciência, tudo não está nesse campo. Todas essas coisas não existem para serem tocadas. Elas existem para serem sentidas. A fé
Você não toca a fé. Você não segura a fé nas suas mãos. A fé a gente sente. Deus, acreditar em Deus, não é palpável. Você não toca Deus. Você sente Deus. Inclusive, alguém já respondeu isso. Foi perguntado para ele: Você crê em Deus? E ele respondeu: Eu sinto. É disso que eu estou falando, entende? Não é sobre tocar para entender. É sobre sentir para entender. E é essa busca que você tem que começar a fazer agora. Porque tem algo que está te chamando para isso. Você vai fazer isso através do estudo, através do consumo, de tudo aquilo que vai contribuir para você ampliar o seu entendimento sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a visão de mundo das pessoas. E quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar nisso, você vai entender que tem muitas outras perguntas que você vai começar a fazer e você vai querer estudar cada vez mais, consumir cada vez mais para procurar as respostas dessas novas perguntas que surgiram. É um caminho sem volta e infinito. Você não vai parar de fazer isso nunca. Você vai começar, você vai ter a decisão de começar. Mas você não vai ter data para parar. Você nunca vai se sentir saciado, entende? Então não há outro caminho, sabe? O mistério, o sagrado, eles não são tocáveis, palpáveis, eles são sentidos. E essa relação que você vai aprofundar com o divino, ela vai te conduzir, te aproximar do entendimento sobre o mistério, sobre o sagrado, que é o que somos nós. O que viemos fazer aqui, de onde viemos, para onde voltaremos. A busca pelo entendimento de quem você é, sabe, do que nós somos. Isso é mistério, isso é sagrado, isso é divino. E é tudo para ser sentido. E vai ser esse sentimento que vai ocupar essa espécie de oco, essa espécie de oco que você sente aí, que está aí dentro de você. E você vai começar a se sentir bem com isso. Sabe quando a gente está com sede? Que a gente pega aquele copo e enche de água. E aí você começa a beber e vai sentindo que a sua sede vai sendo matada. Pois é, vai ser por aí. Você vai estar se sentindo como se estivesse matando a sua sede, estivesse sendo nutrido, alimentado. E você vai querer mais e mais e mais e mais. E a consequência disso vai ser que você vai se perceber fora de um padrão. Um padrão inconsciente que molda a existência da grande maioria das pessoas. Você vai saltar desse trem, você vai pular desse navio, você vai saltar dessa van. Você não vai mais querer fazer o trajeto dessa forma, porque você descobriu que tudo isso não é real, que tudo é manipulação. Você vai estar imunizado dessas coisas, você vai estar se ver imune. E por consequência também, você vai levar tudo isso que você está descobrindo aos poucos para outras pessoas.
você vai espalhar. Você vai querer falar sobre tudo que você tem descoberto, sobre tudo que você tem entendido. E esse é o seu papel aqui também. Então, estamos falando de mudança de vida. Porque entender isso é mudança de vida, sabe? Porque você vai mudar a maneira de enxergar, de ver o mundo e as pessoas. É como se você visse duas pessoas brigando. Antes você iria ficar envolvida emocionalmente a um ponto de ficar chocada e envolvida com aquilo, sabe? Afetada. Mas quando você se vê nessa situação, você vai olhar para aqueles dois que estão brigando com um olhar assim de, poxa, eles não sabem o que estão fazendo. Que desperdício de energia. Então, se você quer encontrar essa coisa que você acha que está faltando, que você não sabe bem o que eu posso chamar isso de paz? Calmaria. Eu diria que não há outro caminho. Não há outra coisa a ser feita a não ser você aceitar o convite que estão te fazendo. Venha, 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 venha. E iniciar o seu processo de autoconhecimento, de conhecimento, de busca pelo conhecimento para o seu crescimento, para a sua elevação espiritual. Sua alma, seu espírito, sua consciência estão te chamando para isso. É por isso que você se sente meio assim, 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 que você não sabe muito do que é. É isso. Eu espero que essa reflexão te ajude de alguma forma. De alguma forma, te traga um pouquinho de luz. Luz é sempre bem-vindo, né? Então, eu peço o seu generoso like, a sua generosa inscrição. Fico tão sem graça de pedir isso, mas é porque eu entendi que são importantes para as métricas do canal, então eu não posso me furtar de pedir. E começa. Você precisa começar esse processo. Inicia. Você vai começar a se sentir preenchido. Tudo isso que você está sentindo aí de vazio, de falta de sentido, etc, 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 vai começar a ser preenchido. Acredite em mim, é verdade. Fica bem.